Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Espanhol e hoje eu vou mostrar aqui para vocês como fazer, como conduzir meta-análise no R, utilizando como variável dependente, uma variável dicotômica, tá bom? Aqui eu já estou com o RStudio aberto, tá? Aqui também já estou aberto com o nosso documento, né? Então na verdade aqui, esse vídeo é um vídeo de continuação. No vídeo 1 a gente viu a primeira parte desse documento, né? Até variável contínua. E agora a gente vai começar aqui na variável dicotômica e ir até o final do documento, tá bom? Lembrando que, como referência, nós estamos utilizando, deixa eu colocar meu vídeo um pouquinho para cima, nós estamos utilizando aí o guia, que é do próprio autor do pacote Metafor, que é o pacote que a gente está utilizando, no R, para poder fazer as meta-análises, o pacote Metafor. E a gente está utilizando como referência principal aí esse documento aqui que descreve esse pacote Metafor, tá bom? Então aqui voltei aqui para o meu ambiente do RStudio, meu R já está aberto aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um R script, porque aí nós vamos documentando o que a gente vai fazendo aqui. Então eu vou colocar ali meta análise no R para variável dicotômica, tá bom? E vou salvar ele. Então aqui lembra que eu tenho um projeto do R, então aqui ele já abre para mim no próprio diretório onde o projeto está salvo, e eu vou colocar aqui como aula 2, já que no nosso vídeo anterior a gente chamou de aula 1, aqui a gente vai chamar de aula 2, tá bom? Vou clicar no salvar e aí a aula 1 está aqui, ó, a aula 2 aqui nessa aba dos arquivos, dos files, eu já consigo encontrar o aula 2 ali, e aí a gente vai salvando conforme a gente vai escrevendo nesse arquivo, tá bom? Bom, vamos lá então para a variável dicotômica nesse documento. E, não, ó, a primeira coisa que a gente precisa fazer, porque eu fechei e abri o RStudio, Sempre que eu faço isso, como eu falei no primeiro vídeo, a gente precisa carregar os pacotes que a gente vai utilizar, tá bom? Então eu já tenho os pacotes instalados, eu só preciso carregar. Se você está vindo direto do vídeo 1 para assistir o vídeo 2 e você já carregou os pacotes, você não precisa carregar de novo. Se você carregar de novo não vai ter problema, mas não precisa, tá? Agora se você fechou e abriu o documento, você terminou o vídeo 1, fechou o seu arquivo e agora está abrindo ele de novo, você vai ter que carregar de novo, tá? Então dá um Ctrl C aqui, um Ctrl V, seleciona ali os três pacotes, aperta Command Enter e aí vai carregar os pacotes para a gente. Enquanto ele vai carregando ali, a gente vai voltando no documento. Vamos então ir até a parte de variável dicotômica no documento, tá? Então agora nessa variável dicotômica, nessa seção, nós vamos conduzir então uma meta-análise para desfechos advindos de variáveis dependentes dicotômicas e para tal utilizaremos o dataset de uma meta-análise que teve como objetivo investigar a eficácia da vacina BCG na prevenção, ou seja, na redução do risco da tuberculose, tá bom? Então qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Bom, a gente vai ter que carregar os nossos dados, ou trazer do nosso arquivo ou carregar dentro de um pacote. No nosso caso a gente vai carregar o dataset que já vem com o pacote Metafor, utilizando esses comandos aqui, tá bom? Então o comando data, coloco o nome do dataset, e aqui o nome do pacote do qual eu estou acessando para poder trazer esse dataset. E aqui embaixo, com um print, eu dou um print nele aqui, e ele já descreve para mim aqui embaixo e aqui em cima, ó, já ficou salvo o dataset como um data frame, tá? 13 observações e 9 variáveis, E aqui ele descrito aqui embaixo para a gente o dataset. Então olha lá, eu tenho o número do estudo, na primeira coluna aqui, depois eu tenho descrições do estudo como os autores e o ano de publicação, e aí eu tenho 4 colunas aqui que são bastante importantes para o começo da nossa discussão. Essas 4 colunas são o seguinte, eu tenho essa primeira aqui que é T-pos, significa tratamento, que é o grupo tratamento, e positivo. Na outra eu tenho T-neg, ou seja, grupo tratamento mais negativo. Depois eu tenho C-pos, ou seja, grupo controle positivo. E depois eu tenho C-neg, ou seja, grupo controle negativo. Então o que eu tenho nessas 4 colunas aqui, pessoal? Eu tenho, na verdade, vocês devem ter percebido que eu tenho 2 grupos, o T e o C, que é o grupo tratamento e o controle, ou vamos chamar aqui de intervenção e controle,
E dentro desses dois grupos eu tenho mais dois grupos, né? Os pos e os neg, que são os positivos e negativos, mas na verdade no nosso contexto, apesar de estar escrito assim aqui, no nosso contexto caberia mais dizer que são os casos e não casos, né? Então no grupo intervenção eu tenho as pessoas que foram casos, ou seja, que tiveram tuberculose, e os não casos, as pessoas que não desenvolveram tuberculose. E nesse grupo intervenção, né, esses dois grupos, né, tanto que desenvolveu que não desenvolveu, eles receberam a vacina BCG. Um outro grupo, que é o grupo controle, né, que não recebeu a vacina BCG, eu também tive pessoas que desenvolveram tuberculose, que são os casos, né, que aqui está classificado como positivo, e as pessoas que não desenvolveram tuberculose, que aqui nesse dataset está classificado como negativo. Então essas quatro colunas, na verdade, né, é o que me descreve uma variável dicotômica, né? Então eu tenho dois grupos, né, e a variável dicotômica, na verdade, é uma variável que me diz quem teve e quem desenvolveu e quem não desenvolveu a condição de saúde, que nesse caso aqui é tuberculose, tá bom? Vamos salvar aqui, lembrando que a gente sempre vai salvando, né, o nosso arquivo. O próximo passo agora, pessoal, é calcular o tamanho do efeito, né? Então ali a gente tem os dados individuais, tá bom? Ah, nós temos outras variáveis aqui que eu vou discutir mais pra frente com vocês, tá bom? Por enquanto vamos só com essas, tá? Então a gente tem que calcular o tamanho do efeito com esse código aqui, igual a gente fez no vídeo 1, né, que a gente calculou o tamanho de efeito, só que lá era uma variável contínua, a gente calculou a diferença média, aqui a gente vai calcular um tamanho de efeito para variável categórica. Então a função para fazer isso, né, dentro do pacote Metafor é a função scalc, tá? E nessa função scalc, a gente já descreveu ela no primeiro vídeo, mas só para descrever aqui de novo, ó, então a mensuração que nós queremos, a medida que nós queremos agora é o RR. Né? Lá no primeiro vídeo a gente tinha colocado MD, Mean Difference, né? Mas era uma variável contínua. Agora não é contínua, então eu vou colocar aqui como medida o RR. O que quer dizer RR? Relative Risk, ou Risk Ratio, tá? São dois nomes para a mesma coisa, tá bom? Aqui embaixo, na linha de baixo, né, o que eu coloquei? São os argumentos que a gente precisa preencher para ele poder calcular essa medida, esse relative risk, tá bom? Ah, mas quais são eles? Eu estou na dúvida de como montar isso, como colocar nesse código. Bom, o que a gente pode fazer? Digitar um ponto de interrogação e colocar o nome da função, scalc, dá um enter, tá? Então aqui ele já passou para a minha do ajuda, né, do help, e descreveu aqui para mim a função. E aqui tem descrito ó, os argumentos que eu preciso preencher. No nosso vídeo anterior com a variável contínua, a gente preencheu n, a média e o desvio padrão, né, ou seja, o número, né, o tamanho da amostra, a média e o desvio padrão. Aqui, o que a gente precisa preencher? Esses quatro argumentos aqui, A1, B1, C1 e D1, tá? Que na verdade são esses primeiros quatro que aparecem descritos aqui, ó, e que vem de tabelas 2 por 2, né? Ou seja, dados dicotômicos, né? E quando tem dois grupos, a gente consegue distribuir isso em tabelas 2 por 2, e é isso que esses argumentos aqui estão pedindo. E essas variáveis desse dataset é exatamente isso que elas estão trazendo, né? Então, o AI, né, seria, no grupo intervenção, quem são os casos, que no nosso caso aqui é a nossa variável TPOS. O B1 significa, no grupo intervenção, quem são os não casos, quem não desenvolveu tuberculose nesse caso, ou seja, no nosso dataset a variável TNEG. O C1 é no grupo controle, quem foi caso, né, quem desenvolveu tuberculose, que está descrito no nosso dataset, nossa variável como CPOS. E o D1 é no grupo controle quem é não caso, né, quem não desenvolveu tuberculose, que no nosso dataset o nome da variável é CNEG, tá bom? Então, coloquei tudo aqui. Falei para ele que qual que é o dataset onde eu vou buscar esses dados? No DAT-BCG, que eu acabei de carregar aqui nos códigos anteriores, tá bom? E eu vou colocar um append true, ou seja, calcula para mim o tamanho de efeito e coloca no dataset. Mas aqui, né, para quem seguiu o primeiro vídeo, vai ver que tem uma diferença. No primeiro vídeo eu coloquei o mesmo nome do dataset. Então ele salvou em cima, né, ele deixou só uma linha aqui, só um dataset. Aqui o que eu fiz é criar um dataset novo, né? Como eu coloquei esse append true, o que ele vai fazer? Ele vai trazer os dados do dataset que ele está trazendo, vai colocar a medida do tamanho de efeito, só que vai salvar num novo objeto, no DAT, tá bom? Isso aqui às vezes é importante porque vai que por algum motivo você queira manter o dataset original, né, e trabalhar num dataset manipulado
diferente, né, e deixando o original aqui salvo e intocado, vamos dizer assim, você pode salvar isso no novo argumento. Né, e aí você vai ter dois datasets ali, o original e o que você está calculando as coisas, tá bom? E aí é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos selecionar até aqui embaixo, ó, dei o Enter. Então ele rodou o código, salvou para mim no objeto DAT, com duas variáveis a mais. Ó, continuo com 3 observações, mas agora eu estou com 11 variáveis ao invés de 9. Né, duas a mais. Quais são essas duas? Então vamos fazer um print aqui, ó, para a gente poder descrever ali, né? Então nesse print, né, esse argumento aqui, ó, eu podia dar print dart só, tá? Esse argumento aqui, ó, do row names false, é só para não trazer 1, 2, 3, a mesma, o número das linhas, na verdade, né? Só para não trazer isso, enfim, para ficar um pouco mais limpo aqui a nossa visualização. Então, ó, quem que ele calculou a mais? Ele calculou o IY e o VY. O IY é o nosso tamanho de efeito e o VY é a variância em relação ao tamanho de efeito, tá bom? No nosso caso, a gente pediu a medida RR, né? E aí, para quem conhece a medida, fala assim, poxa, mas o risco relativo, né? Ou seja, quando eu pego a proporção em um grupo e divido pela proporção em outro grupo, ele vai dar um número que ele vai de zero, ele pode ir a infinito, mas ele é concatenado no zero. E eu estou vendo o número negativo aqui. O que está acontecendo, né? Bom, o que está acontecendo aqui é que, na verdade, ele calculou o log do risco relativo. Tá bom? Ele calculou o risco relativo e trouxe na escala logarítmica, tá? Natural, na escala logarítmica natural. Por que que ele fez isso? Tá bom? Pessoal, ele fez isso, aqui ó, deixa eu colocar meu vídeo um pouquinho para cima aqui. Ele fez isso porque quando a gente vem aqui nesse documento aqui que eu vou mostrar para vocês o Random Effects, ó. Então nós vamos fazer direto o Random Effects, tá? Nesse vídeo, porque como eu falei para vocês no vídeo anterior, o Random Effects é muito mais utilizado do que o Fixed Effects. Tá? E por que isso, né? Porque o Fixed Effects ele assume que dos estudos que você tem é toda a população que existe de estudos para poder estimar aquele efeito sumarizado. É uma premissa muito forte, né? O Random Effects ele tem uma premissa um pouco mais relaxada, que ele fala assim, não tenho todos, eu tenho uma amostra que representa a população de estudos, né, sobre aquele assunto, e eu vou estimar o efeito sumarizado a partir dessa amostra para inferir para a população de estudos. Né? Então ele relaxa um pouco essa premissa de eu ter toda a população, né? Porque vai que, enfim, teve uma base de dados X que não foi incluída naquele estudo, então os estudos daquela base de dados podem não ter sido incluídos. Né? E aí a premissa do Fixed Effects é muito rígida, né? Então na grande maioria das vezes a gente vai utilizar o Random Effects Meta-Analysis, tá? E como eu mostrei para vocês aqui, ó, a meta-análise, na verdade, ela pode ser considerada como um caso especial de regressão, né? Um caso bem parecido e especial de regressão. Então, na verdade, quando a gente está trabalhando com dado dicotômico, né? A gente vai trabalhar com uma regressão generalizada, né? Porque não é um dado contínuo, então a gente trabalha com um modelo contínuo generalizado, tá bom? E para poder fazer isso, o que ele faz? Ele trabalha na escala logarítmica, porque apesar de ser um modelo generalizado, né? A relação das variáveis independentes com a variável dependente que não é contínua é dicotômica, mas a relação dela, né, com as possíveis variáveis que a gente vai incluir no modelo aqui como variável independente é uma relação linear. Então ele precisa transformar aquele dado dicotômico, né, aquele desfecho de risco, né, numa escala que eu consiga tratar ela como um dado linear. E é isso que o logaritmo faz, tá bom? Então eu peguei o risco relativo e trouxe na escala logarítmica natural do risco relativo, tá bom? Foi isso que eu fiz. Que eu fiz não, né? Que o código fez, né? Porque aqui a gente pediu para o código calcular para a gente, tá bom? E o VI é a variância desse log do risco relativo. Eu coloquei aqui também uma prova real, né? Para você ver que isso aqui não é uma caixa preta, existe um cálculo, né? Bastante específico e conhecido, né? Para trazer esses dados, tá bom? Então eu calculei aqui uma função onde, por exemplo, né, aqui para poder calcular o YI, que é o tamanho do efeito, ou seja, o log do relative risk,
né, ele tá descrito nessa linha de comando aqui, tá bom? E basicamente o que eu fiz aqui, pessoal? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu fiz o seguinte. Vou digitar um with e o dat, para não precisar ficar digitando o nome, né, da base do dataset toda hora. Vou digitar esse with dat, tá bom? Então assim, ó, com a base, com o dataset dat, o que eu quero fazer aqui? Eu vou copiar esse código aqui de cima, tá? E vou colar aqui. Então o que eu quero fazer aqui, né? Pega para mim no grupo intervenção, pega para mim os casos, tá bom? E aqui eu vou, como não é uma função aqui que a gente está calculando, eu vou apagar esse izinho. E divide para mim, né, pelo número total desse grupo, ou seja, pelo número de casos dividido, mais o grupo de não casos, tá bom? Quando eu somo o grupo de casos e não casos, eu tenho o n total do grupo intervenção, né? Isso está no denominador, e no numerador está só o número de casos. Então, o número de casos dividido pelo n daquele grupo. Tá bom? É isso que eu estou fazendo aqui. Quando eu rodo isso, eu tenho o risco de desenvolver tuberculose no grupo intervenção. Eu posso fazer a mesma coisa para o grupo controle. Né? Então, é só eu repetir aqui o código. Né? Em vez do T, eu troco para C. Tá? Quando eu rodo isso daqui, eu tenho isso daqui para o grupo controle. Ou seja, o risco de desenvolver tuberculose no grupo controle, no grupo que não tomou a vacina. Tá bom? Da BCG. O risco relativo, pessoal, é quando eu pego o risco, né, do grupo intervenção, tá bom? E eu divido pelo risco do grupo controle. Tá bom? Quando eu faço isso, eu tenho então o relative risk, tá bom? É o risco do grupo intervenção dividido pelo risco do grupo controle. Foi isso que eu fiz aqui. E na verdade, lá em cima, como eu falei para vocês, ele calculou na escala logarítmica. Então eu vou copiar isso daqui, vou colar aqui embaixo e vou fazer o seguinte, ó. Faz o log para mim do relative risk. Foi isso que eu fiz ali em cima, tá bom? Então agora quando eu calculo, ó, agora até então eu só tinha dado que ia de 0 até infinito, né? Poderia ir até infinito. Agora não mais, né? Agora eu trouxe para a escala logarítmica, então eu posso ter números negativos, né? E números negativos me indicam que o risco do grupo intervenção, que está no numerador do relative risk, é menor do que do grupo controle. E números positivos, né, me indicam que o risco do grupo intervenção, que está no numerador, é maior do que do grupo controle, que está no denominador, no relative risk. Tá? É isso que eu fiz nessa linha aqui do y, nessa função. Tá? E na linha do v aqui nessa função, na verdade, o que eu fiz foi calcular a variância desse escala logarítmica do relative risk. Pô, mas da onde você tirou essas fórmulas e tudo mais, né? Bom, na própria documentação do pacote, tem como ele faz esses cálculos, né? Com o comando scalc, tá bom? E você pode procurar lá e você vai encontrar. Essa também é uma característica dos softwares de código aberto, você consegue encontrar essas informações de maneira bastante fácil, tá? Mas eu vou sugerir para vocês, quando quiserem ter acesso a essas fórmulas, também consultar o Cochrane Handbook, porque lá ele mostra vários cálculos para vocês de como fazer transformações baseado nos dados que você pega dos estudos, né, e dos cálculos de efeito também. Tá? Então é um documento bastante completo quanto a isso. E aí, ó, quando eu rodo essa função aqui, pessoal, para poder trazer os resultados, tá? Então, eu rodei, tá? Quando eu trago os resultados aqui, ó, tá? Esse daqui é o cálculo do y e do vi. Quando eu comparo ele com o que o código trouxe automático, a gente vê que são os mesmos resultados. Então, por exemplo, na primeira linha, o yi é menos 0,8893. Ó, menos 0,8893. Mesma coisa. É que aqui, no caso, no que eu trouxe aqui embaixo, no que eu calculei, ele está trazendo com mais casas decimais. Né? E por quê? Porque o R aqui em cima identificou que não ia caber, ia ficar ruim de apresentar os dados, né, com mais casas decimais, e ele arredondou os dados aqui, mas o número é o mesmo. Né? E a variância, ó, 0,3255, como é o 8 ali, seria 0,3256, e olha lá o que a função automática lá do pacote Metafor trouxe pra gente, né, da função scalc, 0,3256, mesma coisa. Então, só para vocês verem
que não é uma caixa preta, tem como a gente saber de onde veio esses números, né? E checar se esses números realmente estão corretos dentro da nossa expectativa ou não, tá? Vou salvar aqui, salvando ali sempre, né, no nosso arquivinho do script para ficar salvo lá. E aí, agora eu vou só remover, né, esse cálculo que eu fiz aqui do VI e do YI, porque na verdade eu não preciso dele, porque isso foi só para ter a prova real do que eu já tinha calculado ali em cima. Sobrou esse izinho aqui, né, para eu poder ficar com o meu ambiente limpo, né, eu vou remover ele também, só para mostrar como que eu vou remover, ó. Eu não preciso ficar digitando toda vez o código aqui embaixo. Quando eu já digitei uma vez, ó, se eu clicar na setinha para cima, ó, ele já repete o código para mim, eu vou lá, apago o que estava dentro, coloco o izinho, dou Enter e ele já apaga para mim a função ali, tá bom? O objeto, né, que estava salvo ali. E agora a gente chegou na parte do Fixed Effects Meta-Análise, que na verdade a gente não vai fazer do vídeo, tá bom? Você tem aqui documentado, se você quiser fazer o Fixed Effects Meta-Análise para a variável dicotônica, né? Mas como a gente já treinou o Fixed Effects na variável contínua, e de novo, não é um modelo que a gente recomenda mais, né? O que mais a gente sugere fazer é o Random Effects Meta-Análise, na verdade a gente já vai direto para ele. E por quê, né? Lembra daquele porquê, por causa da premissa, né, de que do Fixed Effect Meta-Análise eu tenho toda a população de estudos. No Random Effects Meta-Análise essa premissa é mais relaxada, na verdade não é que eu tenho todos, eu tenho uma amostra que representa toda a população de estudos sobre aquele assunto, tá? Então, se você quiser treinar, fique super à vontade, vai estar aqui na documentação, mas então aqui no vídeo a gente vai direto para o Random Effects Meta-Analysis, tá bom? E aqui, esse é o código. Então deixa eu copiar aqui e colar aqui. Então, olha que interessante, é a mesma função que a gente vem utilizando sempre com o Metafor, o RMA. É a mesma função. Mas agora, em vez de colocar aqui, né, e explicar as variáveis de tamanho amostral, né, média, desvio padrão, igual a gente fez no primeiro vídeo para a variável numérica contínua, a gente vai descrever aquelas 4 variáveis, né, da tabela 2x2 que a gente já tinha descrito quando a gente calculou o tamanho de efeito no dataset utilizando a função scalc, né? Então, A1, desculpa, AI para no grupo intervenção quem são os casos, BI para no grupo intervenção quem são os não casos, CI no grupo controle quem são os casos e DI no grupo controle quem são os não casos, tá bom? A medida de efeito aqui é o RR, ou seja, o Relative Risk, né? Já que eu tenho uma tabela 2x2, eu vou usar o Relative Risk nesse caso. Eu posso usar outras, tá? Mas o Relative Risk é bastante utilizado, então a gente vai usar ele como exemplo. E eu acho até aqui na documentação, nos detalhes aqui, a gente consegue ver outras medidas que ele traz para tabelas 2x2, né? Talvez traga odds ratio, mas aqui a gente vai trabalhar com relative risk, tá bom? E o método, a gente colocou o método que na verdade é o método padrão da função, tá? Que é esse RML, ou seja, Restricted Maximum Likelihood. Restricted Maximum Likelihood, tá bom? É o padrão, tá, do código. Então, na verdade, se a gente nem tivesse colocado método nem nada, ó, vamos digitar aqui, ó. Ah, tá, eu estava no Scalc, né? Deixa eu colocar aqui RMA, né? Eu digitei ponto de interrogação RMA para ver aqui, abrir a página de ajuda dessa função. E a gente vê que aqui, ó, no método, ó, ele já vem como padrão o RML, tá bom? Que é o Restricted Maximum Likelihood. Mas eu digitei ele aqui para você saber, né, que é ele que a gente está utilizando. Você pode facilitar depois, mas aqui nesse momento eu quis trazer para poder te mostrar. Depois a gente vai facilitar um pouco esse código, você vai ver que vai dar a mesma coisa, mas com código que na escrita é mais simples, tá bom? Então eu vou rodar ele aqui, ó. Até aqui eu selecionei o que ele fez. Ele rodou o código e salvou para mim no objeto randmeta_bin. E agora eu vou digitar esse nome para poder trazer o output para mim aqui no R, tá bom? E olha lá que interessante, ele traz algumas variáveis de heterogeneidade e as estimativas de tamanho de efeito e erro padrão para o tamanho do efeito e etc, né? E olha só que interessante, a gente já consegue ver aqui, ó, a variável de heterogeneidade que a gente olha bastante é o tau square, né? Só que esse valor aqui é um pouco mais difícil de interpretar. Então, normalmente, o que a gente usa como interpretação, gente, é o I squared aqui, ó.
Porque ele traz o valor de heterogeneidade, uma estimativa de heterogeneidade em porcentagem, o que fica muito fácil de comunicar. E o que ele está falando aqui? O y-squared foi de 92%, ou seja, o que é o y-squared? Ele até descreve aqui para você, ó, é o total de heterogeneidade dividido pelo total da variabilidade, tá bom? Em outras palavras, é o tau square dividido pelo tau square mais a variabilidade residual do modelo, tá bom? Então ó, deixa eu mostrar para vocês até aqui. Então, ó, o que é? É o tau square, né? É o tau square dividido pelo tau square mais a variabilidade residual do modelo, tá bom? É isso que ele fez ali. E quando ele faz isso, ele fala que essa, né, em outras palavras, né, pessoal? Então, o quanto que eu tenho de heterogeneidade entre os estudos da minha amostra, né, em relação à variabilidade que eu encontrei dentro de cada estudo, tá bom? É basicamente isso que é dentro de cada estudo mais entre cada estudo, tá bom? Eu somo os dois no denominador, né? Então, novamente, né, é o quanto de variabilidade entre os estudos eu tenho em relação, ou seja, dividido pela variabilidade total, ou seja, entre e dentro do próprio estudo, tá bom? É isso que ele está trazendo para a gente nesse I-squared. E ele fala aqui, do modelo total, a variabilidade entre os estudos representa 92% da variabilidade, né? A heterogeneidade entre os estudos representa 92% da variabilidade total. É muita coisa, né? É muita coisa. Então isso pode indicar para a gente, por exemplo, que essa amostra que a gente tem, que é uma amostra da população de estudos que avaliaram o efeito da BCG para a prevenção de tuberculose, ela na verdade tem uma variabilidade muito grande, ou seja, pode estar faltando estudos que tapam os buracos dentro dessa variabilidade, né? Que se tivesse estudos tapando esse buraco, a variabilidade já seria menor. Então talvez essa variabilidade é porque eu não consegui, né, alcançar uma amostra que tenha todos os estudos, né, que represente todo o aspecto do efeito do efeito real, né, da população de estudos, ou pode ser que a minha amostra seja enviesada, né, pegou só uma parte da distribuição da população total de estudos, né. Mas de qualquer maneira, eu sei que tem uma heterogeneidade importante aqui para a gente poder investigar mais para frente possíveis causas do porquê que ela está aí, tá bom? Então eu vou salvar aqui. E aqui para o tamanho de efeito, ó, então lembra que por que está negativo, né? Se eu coloquei aqui como medida o relative risk, eu sei que o relative risk ele começa no zero, né? O valor mínimo dele é zero, não tem negativo, não existe negativo para relative risk. Por quê? A gente fez o cálculo no log do relative risk, lembra disso? A gente trouxe para a escala logarítmica e por isso que ele ficou com valores que podem ser menor ou maior que zero, tá bom? Então, quando eu tenho o risco, né, de dois grupos, né, o risco de um grupo é 1 dividido por 1, né, quando eu faço isso daqui, eu tenho, né, 1, certo? Para fazer em risco, né, seria melhor fazer meio, meio dividido por meio, né, então o mesmo risco para os dois grupos, ó, um valor para ele mesmo dá 1. Né? Quando eu levo para a escala logarítmica, né, esse 1, na verdade, ele se transforma em zero, tá bom? É isso que ele faz. Né? Então, o log de 1, o log do risco relativo de 1, né, o log desse 1 é zero. Então, quando eu transformo na escala logarítmica, o 1, né, que é o meu valor nulo, ou seja, os dois grupos são iguais, virou zero. Então, transformei isso numa escala aí aproximadamente linear para que eu pudesse fazer essa análise, tá bom? E o que ele está me falando? Aí você fala assim, mas no estudo, né, então a análise, para fazer a análise, a gente pegou o relative risk, levou para o logaritmo natural e fez a análise. Mas para reportar isso no paper, por exemplo, no seu artigo científico, né, ou num report mais formal, fala assim, mas eu quero reportar isso em risco relativo, né, porque é mais interpretável e etc. Para fazer isso, o que você pode fazer? Você pode exponenciar esse valor. Então, quando você exponencia esse valor, você traz ele de volta na escala natural do relative risk. Tá bom? Para fazer isso, no R, né, você pode digitar exp, que é para exponenciar, né? E você vai exponenciar quem? Esse valor aqui. Ó. Então você copia esse valor, coloca ali no meio, dá um Enter, e aí o relative risk, na verdade, né, o tamanho do efeito em relative risk foi esse daqui, ó, 0, ou ponto, né, 0,0
489, tá bom? Que é mais ou menos metade, ou seja, o grupo, o grupo intervenção, o grupo que tomou a vacina, teve metade do risco do grupo que não tomou. Ou seja, se teve metade, quer dizer que diminuiu quase 50%. Então, o efeito geral, sumarizado, né, da vacina BCG para a prevenção de tuberculose foi de aproximadamente 50%. É isso que esse dado aqui está mostrando para a gente, tá bom? Bom, deixa eu salvar aqui o que eu fiz, só apagar esse salvar aqui, tá? Legal. Olha aqui, lembra que eu falei que dava para a gente fazer de uma maneira com um código um pouco mais simples? Então aqui, ó, eu rodo a mesma análise, né? Então usando a função RMA, é a mesma análise, mas agora em vez de colocar os 4 valores que eu coloquei aqui em cima, eu só coloco o efeito e a variância desse efeito, que eu já tinha calculado. Né? Eu já tinha calculado com o comando scalc, né? Então já está lá no meu dataset, então eu só trago e falo assim, ó, bom, faz a meta-análise então de efeitos aleatórios. Por que eu sei que é efeito aleatório? Porque eu sei que o padrão dele é fazer pelo método RML. Se eu quisesse fazer Fixed Effect, esse método teria que ser FE, Fixed Effect. Né? Se eu não colocar ele, ele vai fazer o padrão, que é esse Restricted Maximum Likelihood, que na verdade roda um efeito random, um efeito aleatório, né? Um Random Effects Meta-análise. Então, se eu só digitar o tamanho do efeito, a variância desse tamanho, desse effect size, e falo para ele onde que está esses valores. Esse valor está num dataset chamado DAT. Né? E eu já vou rodar essas duas linhas de uma vez, que faz o seguinte, pega essa função, roda ela, salva o output dela dentro de um objeto chamado randmeta underline bin, e aí eu chamei, eu digitei, né, chamei esse objeto randmeta underline bin para mostrar o output dele aqui no comando R. Né? Selecionei tudo, vou digitar Command Enter, e aí ó, eu tenho exatamente os mesmos resultados, tá? Se você quiser comparar, pode voltar aqui para comparar. Tá? São exatamente os mesmos resultados, mas com uma linha de comando bem mais simples. Mesmo sendo mais simples, pessoal, é importante a gente entender o que o código está fazendo. Então é mais simples, mas não é que os argumentos não foram definidos, eles foram definidos pelo padrão, e é bom você saber quais são os padrões, né, dentro aqui dos códigos, para você saber o que o código está fazendo, tá bom? Então por isso que eu fiz primeiro essa daqui, e depois, né, você sabendo disso aí, para ficar mais prático o seu dia a dia, você pode digitar aqui o mais, né, com menos argumentos, o mais fácil. Mas é bom você saber o que o código está fazendo, tá bom? Legal. Bom, para o forest plot, então de novo, eu poderia simplesmente aqui, ó, digitar forest, né, e digitar o nome aqui do objeto que eu acabei de fazer a análise, e ele rodaria para mim o forest plot, né? Lembrando que esse objeto foi salvo com uma função do pacote metafor. Só que lembra que eu falei para vocês, né? Essa função aqui do metafor, ela traz, né, um forest plot um pouco mais simplificado. Ah, mas eu quero adicionar mais informação, eu quero trabalhar mais esse forest plot. Aí você pode utilizar e adaptar esse código que eu criei aqui para vocês, que já traz bastante mais edições para esse forest plot. Tá? Ele pega esse forest plot e edita ele, trazendo mais informações e etc. Então quando a gente roda ele, a gente tem um forest plot um pouco mais aí bonitinho, né, e com mais informações, mais informativo, né, que na hora de fazer de colocar no artigo científico ou reportar isso para alguém, isso é mais interessante, né. E aqui, por exemplo, eu tenho o weight, né, o peso de cada estudo para meta-análise. Olha que interessante essa coluna, né. Então, na meta-análise, né, eu considerei todo o peso, né, nessa meta-análise, mas, por exemplo, né, quando eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui esse estudo aqui, por exemplo, ó, o peso dele na meta-análise foi de aproximadamente 10%. Né? Eu tenho 3 estudos aqui e só esse estudo foi de 10%. Né? E olha só que interessante, né? Quando a gente para ver aqui, ó, esse aqui representa o efeito dentro desse estudo, né? E a gente vê que o quadradinho preto, na verdade, ele simboliza o peso. E ele é tão grande o peso que você nem consegue ver direito o intervalo de confiança, a linha de intervalo de confiança aqui passando pelo meio. Quer dizer que a variância dele, né, foi bem pequena, ou seja, o peso dele foi grande. Né? Ou seja, esse peso aqui
Essa medida sumarizada é uma medida sumarizada ponderada, ponderada pelo quê? Pela variância, mas não é pela variância, é pelo 1 dividido pela variância. Porque é um estudo que tem uma variância menor, tem um peso maior. Ou seja, se ele tem uma variância menor, quer dizer que é um estudo maior, mais robusto, né, com menos incerteza ao redor do efeito. Então eu vou dar um peso maior para ele. Agora, quando, ó, esse estudo aqui já, ó, o peso dele na meta-análise foi de 5%. E quando a gente olha aqui, ó, a gente quase não consegue ver o quadradinho mostrando o peso dele, né, é pequenininho, e a incerteza dele, ou seja, o intervalo de confiança, né, a gente consegue ver uma linha bem maior do que o do anterior que a gente estava comparando. Ou seja, ele é um estudo que teve uma variância maior, né? Se ele teve uma variância maior, quer dizer que a minha incerteza ao redor do meu tamanho de efeito é maior, né? Eu tenho mais incerteza. Então o peso que eu vou dar na meta-análise é menor. Por isso que a ponderação feita na medida sumarizada é 1 dividido pelo, né, 1 sobre a variância, tá bom? Porque aí a relação é oposta, né? O estudo com mais variância tem menor peso. O estudo com menor variância tem maior peso, tá bom? E é isso que eu consigo avaliar, por exemplo, com essa coluna, tá bom? Legal. Bom, mas esse código do forest plot ficou muito complexo, ficou muito grande e tal. Se eu for estudar cada linha daqui, então cada linha daqui, na verdade, pessoal, não é especificamente do código Metafor, tá? É programação do R. Como a ideia aqui não é estudar programação R, então eu não vou passar por essas linhas. Mas você pode ir lá estudar e ver o que significa cada uma dessas linhas, né? Para poder saber até como manipular isso para o seu próprio forest plot. Mas você fala, pô, tô sem tempo, né? Queria uma coisa um pouco mais facilitada. Teria como fazer? Tem como fazer, tá bom? Então eu vou repetir a análise aqui, ó, utilizando esse código, mas agora, essa função que eu vou utilizar agora, deixa eu colar ele aqui. Essa função que eu estou usando agora aqui, ó, chamada MetaBean, ela não é do pacote Metafor, ela é do pacote Meta, tá? Então vamos só lembrar, o pacote Meta, utilizando esse código aqui, ele vai trazer o mesmo resultado, tá? Só que por que a gente está usando o pacote Metafor, né? O Metafor, ele faz também outras coisas, como meta-regressão, a regressão com nativa e tal. O Meta não faz meta-regressão e etc, né? Então, por isso que naquela revisão sistemática que incluiu 63 pacotes, ele sugeriu que as pessoas utilizassem o Metafor, porque em um pacote só você consegue encontrar mais coisa, e inclusive com uma função só, né, que é o RMA. Aqui, por exemplo, utilizando o meta, você tem duas funções, uma para contínua e uma para binário, né? O metacont, que é para contínuo, e o metabin aqui, que é para binário. No caso do Metafor, é uma função só, o RMA. Você só dentro do código que você especifica o que você quer, se é o fixed effect, se é para variável contínua, e assim vai. Mas, para facilitar ali no forest plot, né, confesso que o meta é mais fácil, né? Então talvez isso seja um aspecto negativo do pacote do Metafor e um aspecto positivo do meta. Então se eu rodar esse, esse código aqui, ó, então rodei ele e salvei ele nesse objeto chamado randMeta underline bin2, tá? Salvei ele no argumento, num objeto novo aqui. E agora eu vou chamar ele aqui para poder descrever o output. É um output diferente, né? Porque é um pacote diferente, uma função diferente do que tinha na função dentro do pacote Metafor, mas o resultado é o mesmo, tá bom? O resultado é o mesmo, e nesse caso aqui, ó, olha que interessante. Nesse caso aqui, ele já trouxe o resultado para a gente com o Relative Risk, tá bom? Com o Relative Risk aqui, ele já trouxe o resultado para a gente. Então, então aí é bem interessante esse pacote também utilizando essa análise. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó, se eu digitar aqui ó, forest, né, só o forest, e colocar agora o objeto calculado, né, que esse objeto na verdade ele é da família meta e não metafor, né, então se eu colocar, digitar forest, digitar ele, ó, ele me traz um forest plot, né, a única coisa é que a minha janelinha pequena aqui ele não está cabendo, mas se eu clicar aqui no zoom, ó, ele abre para mim e me traz o forest plot inteiro. Ele já me traz, né, um código bem pequenininho ali, ele já me traz aí um forest plot com bastante informação, bonito e etc, né? Então essa é uma vantagem bastante interessante aí dessa abordagem. E ainda mais,
ainda mais aqui, ó, pessoal. Se eu digitar, colocar um argumento a mais no forest plot aqui, ó, colocando layout revman 5, ele me traz, né, o forest plot com o layout do Heavyman, né, do software Heavyman, que é o da Cochrane lá, né. Então, eu queria fazer, né, análise no R, mas eu queria o output parecido com o Heavyman, eu acho bonito, eu acho interessante, eu acho bacana. Com o pacote meta, isso é possível de uma maneira bastante simples. Então agora, se eu rodar esse código aqui, ele vai rodar para mim aqui o forest plot. De novo, né, ele não vai caber aqui, eu dou o zoom. E aí, ó, olha lá, o forest plot bastante completo e tudo mais, e com o layout aí do Heavyman 5 no caso, tá bom? Legal. Então aí facilita um pouco a vida para quem quiser fazer os forest plot, por exemplo, né? Bastante interessante. Agora a gente chegou para a parte do meta regression, tá? O meta regression é o seguinte, eu estou utilizando essa nomenclatura meta regression, mas existe, mas no documento lá que eu mostrei para vocês no nosso guia, tá? Ele usa essa nomenclatura aqui, ó, ele chama esse meta regression na verdade de Mixed Effects, ó, Mixed Effects Model, tá bom? Só que eu vou chamar de meta regression. E por quê? Porque na verdade, o que ele faz? Né? Quando a gente faz uma regressão, normalmente a gente está querendo ver a influência de algumas variáveis independentes na nossa variável dependente, não é isso? E esse meta regression, ele chama isso porque ele, na verdade, vai investigar exatamente isso, algumas características do estudo que podem influenciar no tamanho do efeito. Né? Eu quero investigar isso. Quanto que algumas características do estudo podem ou não influenciar no tamanho do efeito que a gente já calculou ali, que a gente viu que o efeito da vacina BCG foi de 50%, basicamente, né? De diminuir o risco em 50% em relação ao grupo controle. Mas será que, dependendo de algumas variáveis do estudo aí, esse efeito muda? Essa aqui é a questão. E quando a gente faz aqui, ó, o print, vou fazer aqui, ó, um print do nosso dataset, que é o DAT, né? Aqui, ó. Então, as variáveis que a gente não tinha falado que estão aqui, ó, que é esse ablat, né? Esse alloc. O que é esse ablat e esse alloc? Né? O ablat aqui é a latitude da região geográfica da onde o estudo foi conduzido. Né? E ele trouxe aqui a informação no modo de latitude, ou seja, né, a distância do Equador. Quanto maior a latitude, maior a distância do Equador. No Equador a gente sabe que a gente tem os países, né, tropicais ali bem mais quentes, né, e depois a gente vai para climas mais frios conforme a gente vai se afastando do Equador. Então essa informação é isso, né? Quanto maior a latitude, maior eu estou me afastando do Equador. O alloc aqui é o método que eles utilizaram de aleatorização, né, de alocação dos sujeitos dentro dos grupos. Né? Então a gente tem o random, que é o aleatório mesmo. A gente tem o alternate, que é alternando, né? Você pega a lista e dentro de uma lista de indivíduos você vai alternando quem é grupo, controle, intervenção e etc. Que não é um método verdadeiro de aleatorização. E a gente tem aqui, por exemplo, sistemático, que algumas literaturas até consideram como sistema de aleatorização, mas ele faz o seguinte, ele aleatoriza um ponto de início dentro da minha lista de aleatorização, por exemplo, e dali ele vai seguindo blocos de quem é grupo intervenção e quem é controle, tá bom? Então, vamos supor que eu quero avaliar, o que a gente vai investigar agora aqui, ó, a gente vai investigar primeiro o moderador numérico, o que é o moderador, né? Eu estou usando a nomenclatura desse documento aqui, tá? Nesse documento aqui, ele chama de moderador essas variáveis independentes que eu estou colocando no modelo, que são as variáveis que eu estou querendo ver se influenciam no tamanho do efeito, tá bom? E ele chama isso daqui de Mixed Effect Model, tá bom? E eu vou chamar aqui de Meta Regression. Por quê? Porque o Meta Regression, pelo menos na minha experiência aqui, é um termo mais utilizado, pelo menos hoje em dia. Né? Esse termo aqui, Mixed Effects Model, é um termo menos utilizado e, na verdade, ele dá confusão com uma outra área aí de análise de dados de estudo, né? Que é com modelos mistos. Mas, enfim. E aí, para não dar confusão e para ficar com uma nomenclatura que hoje em dia, né, pelo menos na minha experiência, mais utilizada, eu vou utilizar a nomenclatura meta-regression, tá? Mas o moderador aqui eu vou continuar utilizando a nomenclatura do próprio guia.
Então, moderadores são essas variáveis independentes que eu vou incluir no modelo agora. E a gente vai incluir duas variáveis, né? A gente vai incluir a variável da latitude e a variável de ano agora, para investigar esses dois, a influência desses dois moderadores numéricos no tamanho de efeito, tá? Vou colar aqui, ó, e já vou rodar tudo junto, tá? Então ele pegou a função, a gente voltou a trabalhar com o metafor, tá? Então pegamos aqui a função RMA, fizemos. Então olha só que interessante, né? A gente vai fazer um modelo. Na verdade, se eu tirar essa parte aqui do código, ó, é exatamente o modelo de efeito aleatório. Né? Olha lá, tem o Y, o VY e o dataset que a gente está buscando essa informação. O que eu fiz agora ó, foi adicionar um argumento, esse argumento chama mods, e eu falei assim, ó, ele é igual a um cbind, então eu estou combinando, né, duas variáveis uma do lado da outra, e quais são essas variáveis? É a variável latitude e a variável ano. É isso que eu fiz aqui. Tá? E aí eu vou rodar essas duas linhas aqui, ou seja, ele vai rodar essa função, vai salvar no argumento chamado runMetaReg _bin, e ele vai chamar esse objeto para descrever ele aqui no nosso ambiente R. Aí ele rodou aqui, se você está familiarizado com o output das regressões do R, você vai ver que é exatamente, que é um output muito parecido aqui que ele traz, tá bom? Então ele trouxe lá o intercept, né, e trouxe o estimate para cada uma das variáveis independentes que eu incluí aqui nesse modelo. E aí, nesse caso, a gente vê que ano não foi estatisticamente significante. Né? A influência de ano no nosso tamanho de efeito não foi estatisticamente significante. Quer dizer que não importa muito o ano que o estudo foi conduzido, isso não parece, né, pelo menos não há evidência de que isso influenciou consideravelmente no tamanho de efeito. Agora, para a latitude tem, né, foi estatisticamente significante. Ó, a gente encontra aqui um valor negativo, lembra que ele está na escala logarítmica, por isso que está negativo aqui, e o intervalo de confiança, os dois valores são negativos, ou seja, não inclui o zero no meio, está tudo para o negativo, ou seja, foi estatisticamente significante. Né? E por ser negativo, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que conforme eu aumento a latitude, ou seja, conforme eu me afasto do equador, o risco do grupo intervenção em relação ao grupo controle diminui. Tá bom? Então, conforme eu aumento a latitude ou me afasto do equador, o risco do grupo intervenção em relação ao grupo controle, ou seja, do grupo que recebeu a vacina BCG em relação ao grupo controle, o risco deles de ter tuberculose diminui. Ora, se o risco do grupo intervenção de ter tuberculose diminui, quer dizer que o efeito, né, da BCG foi maior, tá bom? Diminuição de risco nesse caso é bom pra gente, né? Diminuição de risco é o efeito que eu estou procurando, é o efeito preventivo que eu estou buscando. Em outras palavras, né, vou dizer de novo aqui, conforme eu me afasto do equador, o efeito da BCG parece ser maior na prevenção da tuberculose, tá bom? É isso que ele está mostrando aqui. Quer dizer que no Equador ali, né, nos países ali mais tropicais, parece que a BCG não tem tanto efeito quanto nos países que se afastam do Equador, nos países menos tropicais, tá bom? Os países aí tem o clima mais, que vai tendo o clima mais temperado, mais ameno, né? Vamos salvar o que a gente fez até agora. Voltar aqui no nosso código R. Tem uma outra forma de rodar a mesma análise, mas você que está acostumado a rodar regressão, talvez você vai preferir essa linguagem aqui. Estou usando a mesma função. Né? E se eu tirar esse argumento mods daqui, que nem a gente tinha mostrado anteriormente, ele é, né, na verdade, exatamente para rodar o modelo de Random Effects Meta-Analysis, né, utilizando como método o Restricted Maximum Likelihood. O que eu fiz aqui foi incluir agora o mods, mas agora eu estou descrevendo ele de uma maneira um pouco diferente. Como que eu estou descrevendo ele? Né? Eu trouxe aqui um símbolo do tio, né? E aí as variáveis, né? A BLAT, né, da latitude, mais o ano. Esse daqui é a fórmula, é o jeito de escrever a fórmula da regressão no R, né? Onde a variável dependente fica antes desse tio, e na verdade, qual que é a variável dependente aqui? É o IY, que tem ponderado pelo VY, essa é a variável dependente, tá? E as independentes que ficam depois do tio estão aqui, ó, latitude e ano. Se você já trabalha com regressão no R, talvez essa linguagem aqui seja assim, mais interessante para você, mais simples para você utilizar, né? Mas as duas vão gerar os mesmos, é a mesma análise, vão gerar os mesmos resultados, tá bom? Esse código aqui de baixo vai trazer uma coisa interessante para a gente, tá? Então o que eu estou fazendo aqui nesse código? Eu trouxe, né,
a informação da heterogeneidade, ou seja, do tau square, né? Do modelo aqui, ó, do modelo de do modelo aleatório, tá bom? E eu subtraí do modelo de regressão. E eu dividi isso, ou seja, a diferença, né, do tau square para o modelo que eu não incluí nenhuma variável independente, né, menos o modelo que eu incluí as variáveis independentes de ano e latitude. Essa subtração eu dividi, tá bom? Eu dividi pelo tau square do Random Effects Meta-Analysis, né, aquele que não inclui essas variáveis independentes no modelo, tá bom? E então isso vai dar uma razão, e eu fiz essa razão vezes 100, ou seja, eu quero que ela traga em porcentagem, tá? E aqui nesse caso eu, não, eu arredondei para não trazer nenhum dígito. Quando eu faço isso, gente, o output dele é 65. O que isso significa? Significa que 65% da heterogeneidade do modelo geral, né, do modelo de efeitos aleatórios que eu calculei, 65% daquela variabilidade foi explicada quando eu incluí as variáveis latitude e ano no meu modelo, tá bom? Então lembra que eu tinha uma heterogeneidade de 92%, né? 65% desses 92% foi explicado pela inclusão das duas variáveis no modelo, a BLAT e ano. Aí você fala assim, mas ano não foi estatisticamente significante. Então talvez, desse 65%, grande parte dele, na verdade, venha da latitude e não do ano, não é verdade? Pode ser. Então tem como a gente investigar isso? Bom, você pode rodar tudo de novo aqui, ó, né? Na verdade esse de cima a gente não precisa rodar, só precisa rodar uma vez o modelo. Então eu vou rodar o modelo agora, mas agora eu vou tirar ano. Ó, tirei ano, deixei só a latitude, tá bom? E vou fazer de novo, né, esse código aqui de baixo, né? Subtraindo então o tau square desse novo modelo do modelo aleatório sem nenhuma variável independente, dividir por ele também, né, por esse tau square do modelo aleatório sem nenhuma variável independente, e vou trazer isso em porcentagem. Ó, quando eu faço isso deu 76, ou seja, 76%, né, da variável do modelo original, daquele modelo que não inclui nenhuma variável independente, que deu uma heterogeneidade de 92%, então 76% desses 92% é explicado só com a variável latitude, tá bom? Isso demonstra o quanto de influência na heterogeneidade, né, na explicação da heterogeneidade, essa variável trouxe para a gente. Então, ao que parece, conforme eu tenho uma latitude diferente, de fato isso influencia no tamanho do meu efeito. Né? É isso que essa análise está trazendo para a gente. Aí, olha que interessante agora. Eu vou voltar a rodar aqui o modelo com o ano incluído, tá bom? Porque eu quero fazer agora uma... Então eu vou apagar isso que eu fiz aqui embaixo. Tá? E eu vou rodar de novo esse modelo aqui com o ano incluído, tá bom? Por que eu fiz isso? Porque agora eu quero fazer assim, ó. Eu vou pegar e eu quero já que eu tenho um modelo, que é basicamente um modelo de regressão, né? A gente falou que meta-análise é um caso especial de regressão. Então tem como eu calcular uma probabilidade predita? Tem. E eu vou calcular uma probabilidade predita para o ano de 1970. Então, para o ano de 1970, eu quero saber o quanto que seria o efeito da vacina BCG para 3 localizações diferentes. Eu vou pegar 3 latitudes que representam a latitude da cidade de São Paulo, da cidade do Rio de Janeiro e da cidade de Manaus. Tá bom? Então eu tenho a latitude dessas 3 cidades aqui, tá bom? Então Manaus está muito mais próximo do Equador do que São Paulo e Rio de Janeiro. Eu vou calcular o quanto que seria o efeito, né, preventivo aí da vacina BCG nessas localizações no ano de 1970. É isso que baseado no modelo que a gente fez, né? É isso que esse código aqui vai fazer. Isso vai permitir que a gente explore um pouco mais a associação, né, que existe entre então a latitude e o tamanho do efeito. Quer ver? Ó? Quando eu rodar isso daqui, ele me trouxe então a probabilidade predita nessa primeira coluna, né, para as 3 localizações aqui de latitude que eu coloquei aqui para o meu modelo. Tá? E o ano é o mesmo para os 3 locais. Tá? Então o ano está constante aqui.
E olha só o que isso me demonstra. Me demonstra que o quanto maior a minha latitude, né, o quanto maior a minha latitude, menor o risco do grupo intervenção em relação ao grupo controle. Ou seja, né, isso está de acordo com a minha análise principal com a minha análise de regressão que eu tinha feito lá. Né? Só que aqui eu calculei a probabilidade predita para ver de fato a probabilidade de quanto seria nessas regiões com latitudes específicas. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui a cidade, o 22 aqui é a cidade do Rio, né? Então, se eu pegar a cidade do Rio, que tem uma latitude de 22, eu tenho basicamente aqui, se eu pegar fazer 1 menos esse valor, né, eu tenho basicamente um efeito aí de 35%. Né? Quando eu aumento minha latitude para 23 e eu vou para São Paulo, né, eu vou repetir esse 1 menos, mas agora eu vou colocar esse valor aqui. Tudo bem, não é? Parece não mudar tanto dessas cidades que eu coloquei, mas a gente vê que o efeito é um pouco maior. O efeito que era de 34,9% já foi para 36,1%. Tá bom? E se eu for aumentando a latitude, eu vou tendo um efeito cada vez maior. Tá bom? É isso que essa análise está mostrando. Agora, se eu vou para uma cidade muito próxima do Equador, como Manaus, por exemplo, inclusive o efeito não foi estatisticamente significante, olha só. O intervalo de confiança, né, inclui o 1 aqui nesse caso, então eu não tive um efeito estatisticamente significante para a cidade de Manaus. Né? Mostrando então que mais próximo do Equador o efeito realmente ele vai se perdendo e conforme vai se afastando do Equador eu tenho um efeito maior preventivo, né, da vacina de BCG para a prevenção da tuberculose. Tá bom? É isso que eu consigo tirar como conclusão daqui. E aí, se você quiser mais informações, eu escrevi um texto aqui também um pouco mais detalhado. Na verdade, em base foi o que eu disse aqui, mas lendo o texto aqui também pode ser interessante. Pode ser interessante também a gente ver uma visualização gráfica dessa associação. Né? É sempre legal a gente ver se graficamente a gente consegue enxergar o que a gente conseguiu concluir vendo os números. Né? Então, se eu rodar, eu vou calcular a probabilidade agora, né, para várias regiões de latitude variando de 0 a 60 para o mesmo ano, para 1970, mas agora eu vou calcular várias latitudes, né, que variam de 0 a 60, salvar no argumento, e vou plotar isso num gráfico. Quando eu faço isso, olha que interessante, né, ele reafirma de novo o que a gente já tinha visto. Conforme eu aumento a latitude, eu tenho latitude aqui no eixo X, né, conforme eu caminho à direita dele, ou seja, conforme eu aumento a latitude, olha o que acontece com o meu relative risk, ó, ele diminui, né, o meu risco relativo diminui, ou seja, conforme eu aumento a latitude, o meu risco do grupo intervenção vai ficando cada vez menor em relação ao meu grupo controle. Ou seja, o efeito preventivo da vacina BCG é maior, né, porque diminui o risco no grupo intervenção em relação ao grupo controle. Tá bom? É isso que essa visualização gráfica está afirmando para a gente que a gente já tinha tirado como conclusão avaliando os números lá, tá bom? Vou salvar aqui o nosso arquivo script, lembra que de vez em quando aqui você já vai salvando para manter, não correr o risco de perder aquele arquivo. E agora a gente vai para um moderador categórico, tá bom? Então, dentro daquele dataset DAT, né? Então, fazer um print DAT aqui. Quando eu faço isso, a gente vê que a gente tem aquela variável de modo de alocação dos sujeitos dentro dos grupos, né? E aí eu quero ver se esse modo ele influencia no tamanho de efeito. Tá bom? Quando é uma variável categórica, a gente pode ver a distribuição dela com esse código aqui, ó, dando um table. Opa, digitei direto no R aqui. Pode ser também, mas lembra que a gente quer ir documentando isso. Né? Então, vou escrever aqui no script, dou um command enter, e aí ó, ele descreveu aqui, né, a distribuição dessas categorias da variável para mim. Então, eu tenho dois estudos, né, que tiveram um método de alocação alternado, 2 estudos foram aleatórios, e 7 estudos foram aleatórios, e 4 estudos tiveram um modo sistemático, tá bom? E será que, então, esse modo, né, de alocação dos sujeitos influencia no tamanho de efeito? Bom, como é variável categórica, a gente pode fazer isso de duas maneiras, tá bom? Então, essa é uma maneira que eu já vou descrever aqui para vocês, que é a seguinte. A primeira coisa que eu posso fazer é calcular o que a gente chama de dummy variables, né? Então eu vou calcular aqui, ó, os dummy variables, e aí eu vou dar um print dat para a gente poder ver o dado aqui. E o que ele fez com essa dummy variable, né?
Então aqui a gente tinha a variável de alocação, certo? E aqui o que ele fez? Ele criou 3 variáveis baseadas naquela. A primeira, ele fala assim, ó, quem teve o método de alocação alternado, eu vou chamar de 1 e o resto eu chamo de 0. Tá? Ele transformou 3 variáveis dicotômicas, na verdade, para descrever aquela variável. Na segunda variável, ele falou que a alocação, né, os estudos que tiveram uma alocação de modo aleatório vai ser 1 e o resto vai ser 0. E na terceira, né, os estudos que tiveram método de alocação sistemático vai ser 1 e o resto vai ser 0. Então ele criou essas 3 variáveis aqui que a gente chama de dummy variables, tá bom? E aí, no modelo, né, como é que eu vou incluir isso no modelo? Né? Então eu tenho ali ó, a minha função RMA, estou utilizando o pacote Metafor, tenho o tamanho de efeito YI e a minha variância VI. Agora no mods aqui, ó, que é onde eu incluo as minhas variáveis independentes, né, eu coloquei um cbind e coloquei as 3 variáveis dummy, tá bom? O que eu vou sugerir que vocês façam quando forem rodar esse modelo, para aqueles que não estiverem acostumados com trabalhar com regressão, é colocar esse argumento do intercept igual a false. O que ele vai fazer? Ele vai rodar um modelo sem o intercept. Tá? Para quem está acostumado com regressão, colocar um intercept ele vai saber interpretar relativamente ok e vai saber recodificar isso para poder ter todos os valores que ele precisa. Quem não estiver tão familiarizado, eu sugiro que coloque esse intercept igual a false, porque aí ele vai ficar mais fácil de interpretar e você não vai precisar ficar rodando essa função várias vezes para poder ver o efeito em cada um desses dummy variables, tá bom? Fica mais fácil de interpretar dessa maneira. E da onde ele vai buscar esses dados, da meu dataset chamado DAT, tá? Então eu já vou rodar e já vou fazer um print dele aqui no R embaixo dos resultados, tá bom? Então eu fiz um modelo sem intercept, então você não encontra mais o intercept aqui no output, mas você encontra as 3 dummy verbs que a gente criou, né, e a influência delas no tamanho de efeito está sendo representada pelo estimate aqui. É negativo, né, porque está no log do relative risk, tá? E a gente consegue ver que, na verdade, a única variável aqui que foi estatisticamente significante, né, a dummy variable, foi o que teve o método de alocação aleatório. E o que ele diz aqui? Ele diz que o estudo, então, que teve um método de atualização aleatório, né, nesses estudos, o grupo intervenção teve um menor ainda risco em relação ao grupo controle. Tá? Quando eu comparo, por exemplo, com os outros modelos de alocação. Ou seja, os estudos que tiveram, né, o método de alocação aleatório tiveram um maior efeito preventivo da vacina BCG para a prevenção, né, de tuberculose, né, já que nesses estudos o risco do grupo intervenção foi ainda menor do que em comparação ao grupo controle. O interessante aqui é que a gente talvez esperaria o contrário, né? Normalmente os estudos que são aleatórios, estudos mais rígidos, etc., normalmente os efeitos deles são menores. Nesse caso, o efeito foi maior, o risco foi menor, né, no grupo intervenção. Lembra que método de aleatorização trazendo um risco menor para o grupo intervenção, é isso que eu quero. Isso significa maior efeito preventivo da vacina, né? Então é isso que esse dado, que a interpretação desse resultado traz para a gente, tá bom? Vou salvar aqui. Tem uma outra forma de você digitar esse código sem precisar criar as dummy variables, tá bom? Uma forma mais automática, vamos dizer assim, que é digitando estes códigos aqui agora. Então quem está acostumado com a linguagem de regressão no R, talvez vai gostar mais dessa linguagem aqui, tá? Que ao invés de ficar criando as dummy variables, o que você faz, né? No mods aqui, ó, a gente coloca o til, né, o símbolo de til, e a variável, né, que representa o método de aleatorização, a gente coloca ela dentro de uma função chamada factor. Escreve factor, abre, fecha parênteses e coloca o nome da variável no meio, tá bom? O que ele vai fazer? Ele vai reconhecer essa variável como uma variável categórica, é isso que esse factor está fazendo, e na verdade ele constrói as dummy variables, né, mas dentro do próprio código. Você não precisa criar manual e colocar no dataset, ele faz isso para você, né, igual o Scal que lá calculou sem você precisar ficar explicitando, né, as fórmulas, né, aqui ele também vai calcular os dummy variables, mas não vai colocar no dataset para você, ele vai fazer isso de maneira automática, tá? E esse -1 aqui, né, eu coloquei para que na própria fórmula ele tire o intercept do modelo, tá bom? Então, em vez de colocar um intercept false aqui, ó, né, eu na própria fórmula aqui
da regressão, coloquei esse menos 1, e quando eu coloco esse menos 1, é isso que ele faz, ele tira o intercept do modelo, tá bom? Então esse código aqui vai rodar exatamente o mesmo código que a gente rodou anterior, tá bom? Os resultados são os mesmos. Vou salvar aqui. Para quem gosta da linguagem de regressão, talvez prefira rodar dessa forma. Bom, agora a gente chegou na parte de Cumulative Meta-Analysis, tá bom? A gente está chegando aqui no final da nossa aula. E qual que é a ideia do Cumulative Meta-Analysis, né? Então agora, vamos supor que você queira investigar a meta-análise da seguinte maneira. Eu quero pegar o estudo mais antigo, e conforme os estudos, né, mais novos foram acontecendo, eu quero ir sumarizando isso aos poucos. Conforme cada estudo vai entrando na meta-análise, eu vou sumarizando ele, né? Então eu vou atualizando esse tamanho de efeito, com a ideia de ver qual que é o desenvolvimento ao longo do tempo, né? Como que esse tamanho de efeito vai mudando ao longo do tempo conforme os estudos foram sendo desenvolvidos, tá bom? É isso que essa variável, que essa meta-análise cumulativa faz. E como que a gente faz isso, né? Então vou copiar o código aqui, vou jogar no meu R-Script, né? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é rodar o Random Effects Meta-Analysis, tá? A meta-análise de efeitos aleatórios. A única coisa que eu fiz aqui para facilitar no gráfico, tá bom? Isso aqui é para facilitar no gráfico, porque se eu tirar essa parte aqui do código, você vê que é o código do Random Effects, tá? Mas eu coloquei uma vírgula aqui e adicionei uma nova variável nesse código. Variável não, né? Um novo argumento nesse código. Eu só falei para ele colocar como nome dos estudos, né? Colocar o autor, vírgula, o ano. Né? O autor e o ano separados por vírgula. Né? Identificar os estudos dessa forma. Foi a única coisa que eu passei aqui para esse código, tá? Mas ele é o Random Effects Meta-Analysis que a gente já calculou. Eu só vou calcular de novo aqui, para a gente poder ter certeza que a gente está trabalhando com esse modelo. E aí, ó, eu salvei ele nesse objeto, né, chamado RandomMeta_bin, que é o que eu vou usar aqui como argumento principal no próximo código, que também é do metafor, e esse código chama cumul, né, que é para fazer a meta-análise cumulativa, utilizando como variável de entrada um objeto que já fez, né, o Random Effects Meta-Analysis, tá bom? Então é uma meta-análise cumulativa baseada no efeito randômico aleatório dessa análise que a gente está fazendo. Só que aí eu vou pedir para ele ordenar então por ano, né, do mais antigo para o mais novo, e ir fazendo como se fosse várias meta-análises, né, atualizando as meta-análises conforme os estudos vão sendo adicionados no forest plot, tá bom? É isso que ele vai fazer aqui, e eu vou fazer um print dos resultados aqui, ó. Então, fazendo dessa forma, colocando esse argumento que eu falei para vocês aqui, ó, ele lista para mim os artigos dessa forma, autor e ano, tá? Fica mais fácil de identificar, e no forest plot vocês vão ver que fica mais fácil de identificar também. E aqui é como o efeito vai modificando conforme, né, o tempo vai passando e os estudos vão sendo conduzidos, tá? Para eu poder ver isso no forest plot, então aqui tem o código, né? Aí eu rodo esse código aqui do forest plot e ele me traz aqui, então, o forest plot um pouco mais bonitinho, com o nome dos estudos aqui, né, com o autor e ano. E aí com o maisinho aqui, significa que o primeiro foi esse estudo aqui, né, de 1948. E na segunda linha, então ele junta o resultado, né, ele sumariza o resultado desse de 1948 com esse de 1949. Então esse segundo aqui, ó, é uma meta-análise, mas só com esses dois estudos. O terceiro, ele junta o terceiro estudo, então é uma meta-análise, mas só com esses três estudos. O quarto, ele junta esse quarto estudo, então é uma meta-análise, mas só com esses quatro estudos. Então ele vai rodando a meta-análise, né, ele vai atualizando essa meta-análise conforme os estudos vão sendo adicionados, até chegar ao efeito aqui final, que é o efeito médio que a gente encontrou da meta-análise, tá bom? Só que dessa forma a gente consegue ver o quanto esse tamanho de efeito foi desenvolvendo ao longo do tempo conforme os estudos foram sendo conduzidos, né? E aqui o interessante que a gente vê, a primeira coisa é que conforme a gente vai adicionando estudo, a incerteza ao redor do efeito vai diminuindo, né? Porque a barrinha aqui de intervalo de confiança ela vai diminuindo conforme eu vou incluindo os estudos, né? Lógico, eu estou adicionando mais informação sobre aquele efeito sumarizado. Se eu estou adicionando mais informação, eu estou tendo mais certeza, né? Ou também poderia dizer, eu estou tendo menos incerteza daquele efeito sumarizado. E uma outra coisa é que normalmente, ó, então a gente vê aqui que começou o tamanho do efeito, ele pendeu a vir para
para a esquerda, né, mostrando um tamanho de efeito talvez um pouco maior, e de repente ele começou a ficar mais parcimonioso, ou seja, ele começou a ficar com um efeito um pouco mais não tão extremo, né? Apesar de que a diferença não é tanta assim, mas de qualquer maneira a gente consegue identificar um pouquinho esse padrão de conforme eu vou adicionando mais estudos, né, ou mais informação, eu vou tendo menos incerteza, né, ou vou tendo mais confiança sobre aquela medida sumarizada, e essa medida sumarizada tende a ser um pouco mais parcimoniosa, né? É isso que mostra aqui essa meta-análise cumulativa. E aí, a última parte aqui do nosso vídeo é falar um pouquinho sobre viés de publicação, né? Que hoje em dia é bastante comum, né, nos estudos de revisão sistemática que incluem meta-análise, trazer uma análise aí para a gente tentar ter alguma informação sobre se existe viés de publicação. O viés de publicação, né, é aquele viés que existe quando, por exemplo, você tem mais estudos com desfechos positivos, né, publicados do que com desfechos negativos, né? E a gente quer ter alguma evidência se isso existiu em relação aos estudos que a gente utilizou na nossa meta-análise, né? Então, a forma mais famosa de fazer isso, né, é através do funnel plot, né, que é uma forma visual de analisar isso, esse viés de publicação. Então eu vou colocar os códigos aqui. Então, ó, primeiro a gente fez de novo, né, a gente está fazendo de novo o Random Effects Meta-Análise, tá, com essa linha de código aqui de cima, e com a linha de código de baixo a gente pegou esse objeto, colocou aqui, tá, e nós vamos fazer um funnel plot. Esse argumento main aqui e esse nome é só para dar um nome para o gráfico, tá bom? Então eu vou rodar os dois, rodei o modelo e rodei também o funnel plot. Então aqui eu coloquei o título do gráfico. Se eu tirar essa parte aqui, ó, e só colocar o funnel e o nome do objeto que eu acabei de fazer com a meta-análise, ele vai me trazer, só que sem o título. Na verdade o que eu fiz aqui foi só adicionar o título no gráfico, tá bom? Então não é nada muito complexo para gerar o funnel plot aqui. Interessante a gente notar também aqui que ele está trazendo no eixo X, né, os resultados em log do risk ratio, né, do relative risk. Então está na escala logarítmica, por isso que você vê número negativo aqui, né? E o funnel plot, então, ele traz aqui essa linha que é o efeito encontrado na meta-análise de efeito aleatório, tá bom? É isso que essa linha aqui simboliza. E essa área aqui que está em branco, né, que está dentro dessas linhas pontilhadas, simbolizam o que chama de pseudo-intervalo de confiança, que é um intervalo de confiança calculado tendo como erro padrão, né, os erros padrões calculados para os estudos incluídos, né? Ou você pode fazer isso por faixas aleatórias de erro padrão também. E quando você faz isso, você tem essa área aqui, né? E aí a ideia é que você olhe esses pontos que representam cada estudo na meta-análise, e se esses estudos estiverem bem distribuídos, né, significa que possivelmente, né, não tem viés de publicação. Mas se você tiver uma massa deles só para o tamanho, por exemplo, só para o efeito maior da vacina BCG, por exemplo, né, pode indicar que talvez muito mais estudos de efeitos positivos foram publicados em relação aos estudos que podem ter dado efeito nulo ou negativo. Esses estudos podem não existir, ou eles podem não ter sido publicados por causa dessa questão de terem desfechos mais negativos, que eu digo, né, ou seja, de ir contra, né, vamos dizer assim, a intervenção que a gente está investigando, né. Mas olhando aqui para esse gráfico, apesar de que a gente pode falar assim, né, se eu pegasse essa massa de estudos aqui e colocasse aqui também, ficaria um pouco mais equilibrado. Mas de maneira geral, né, os pontos estão meio que relativamente bem distribuídos ali, né? Se eu agora fizer, apesar de eles estarem bem distribuídos, né, pessoal, a gente consegue ver que alguns pontos estão meio que fora aqui do pseudo-intervalo de confiança, né? Talvez pela grande heterogeneidade que tinha esse modelo. Lembra que tinha 92%, né, de heterogeneidade. Quando a gente faz isso, mas agora com o modelo ajustado, né, para latitude, lembra que a latitude teve, né, uma influência sobre o tamanho de efeito? Então agora eu vou rodar uma meta-regressão aqui, incluindo como variável independente a latitude, tá bom? E vou fazer um funnel plot agora com essa meta-análise.
Olha que interessante, a gente já diminuiu essa heterogeneidade. E lembra por quê? Porque quando eu coloco só a latitude, ele me explicou quase 80% da variabilidade do modelo, né? Então, ó, diminuo bastante a variabilidade quando eu incluo, né, a variável latitude no modelo, né? E agora eu consigo ver que dificilmente isso daqui vai me levar a uma indicação de que existiu viés de publicação nesse resultado, né? Mas aí, o que a gente pode tentar fazer aqui, para aqueles que gostam de teste, eu confesso que não sou muito fã de teste estatístico, né? Mas, para aqueles que quiserem investigar isso através de teste, existem dois testes que você pode fazer que já são implementados aqui no pacote Metafor, para poder investigar viés de publicação, tá? Então, o primeiro teste é o teste de regressão, né, para avaliação da simetria nos funnel plots, tá? E esse teste de regressão, na verdade, ele também é conhecido como Egger's Test, né? Ou seja, o teste de Egger, tá bom? Ele é mais famoso assim, na verdade, do que esse nome, teste de regressão para simetria em funnel plot, tá bom? Então, esse é o código. Então, na verdade, para a gente poder, eu vou rodar de novo a regressão aqui, ó, o Random Effect Meta-Analysis, tá? Rodei ele. E agora eu vou fazer o teste aqui. Então, na verdade, o código para o teste é esse daqui, ó, tá? É regTest, e eu coloquei o objeto, né, que eu salvei a análise de Random Effects Meta-Análise, coloquei aqui, salvei, e agora rodei esse teste. E eu coloquei aqui para você no arquivo, ó, que a hipótese nula do teste, né, é que não há simetria. Então, para ele poder me dar uma evidência de que há simetria, tem que ser estatisticamente significante o valor P. Nesse caso, o valor P não é estatisticamente significante, né, porque ele é maior do que 0,05, ou seja, ele me diz que não há evidência de que existe viés de publicação, ou, na verdade, ele me diz que não há evidência de assimetria nesse funnel plot, e não haver assimetria, não haver assimetria nesse funnel plot é uma indicação de que talvez não exista viés de publicação na minha meta-análise, tá bom? Além do teste de regressão, a gente tem um outro teste chamado rank test aqui, ou teste para teste de postos para avaliação de assimetria dos funnel plots. Então, o primeiro é o teste de regressão, né, que é o Egger's Test, e o segundo é o teste de postos, né, para análise, para investigação de assimetria no funnel plot. Aí, quando eu rodo ele, eu também tenho um valor P maior do que 0,05. A hipótese nula ainda continua sendo que não há simetria, então para ter a simetria precisaria ser estatisticamente significante, no caso não é, ou seja, não há evidência de que há assimetria nesse funnel plot, ou seja, não há evidência de viés de publicação nessa meta-análise, tá bom? E é a meta-análise, eu coloquei a meta-análise não ajustada para latitude, tá? Se eu colocar ajustada para latitude, ó, então eu vou rodar aqui, ó, tá? Vou fazer aqui embaixo, ó. Então eu vou rodar de novo aqui a meta-análise, agora ajustado para latitude. E vou rodar os dois testes novamente, ó, tá? Novamente eu vou rodar os dois testes agora para esta regressão, tá? E, na verdade, quando a gente roda, ambos os testes, ó, continuam não sendo estatisticamente significantes, né? Aliás, agora eu esperaria até menos significância estatística, né? Porque agora a gente viu que esse funnel plot é inclusive menos assimétrico, né? Então é só para vocês verem aí, enfim, como fazer esse teste para esses modelos, tá? Então esse aqui é o modelo de meta-regressão, na verdade, ajustado para a variável latitude, tá bom? Vou salvar aqui o que a gente fez, para a gente manter isso salvo nos nossos arquivos. E aí chegamos ao final do nosso vídeo, tá? Então aqui eu tenho as referências, né, que eu utilizei para poder construir esse material e essas aulas, etc. E aqui eu tenho os meus contatos, tá? Caso vocês queiram discutir algumas coisas aqui sobre meta-análise no R, tá bom? Possivelmente os organizadores do curso que vocês fizeram vão disponibilizar esse material para vocês, tá bom? Bom, então salvamos aqui tudo. Vamos fechar aqui. Então é isso, pessoal. Bom, então muito obrigado. Queria agradecer bastante aí a vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? E até a próxima.